Olá, tudo bem? Vamos hoje falar, acerca de algo muito importante que foi o próprio Deus que nos deu, que colocou, que criou e deu para a igreja. Vamos falar sobre algo que o próprio Deus formou, que o próprio Deus fez, providenciou para que a obra dele fosse divulgada, anunciada, a fim de que pecadores possam se achegar até Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então aqui nós temos 5 dons ministeriais criado por Deus e dado de presente para a igreja, para a humanidade, a fim de que a humanidade possa regenerar, se arrepender e chegar a Cristo. Mas dentro desses 5 dons ministeriais, eu quero falar apenas da responsabilidade dada para uma pessoa, servo e serva de Deus, porque foi esse dom ministerial foi dado por Deus para mim e também para algumas outras pessoas, a fim de que possamos edificar igrejas, que possamos resgatar, que possamos buscar vidas para o reino de Deus. Nós temos aqui um desses dons ministeriais foi dado a uma pessoa ou despertado em uma pessoa para evangelizar. O evangelista. O evangelista evangeliza a palavra de Deus aos pecadores e ele chega fazendo a obra de Deus, evangelizando, e no lugar que ele vai, ele abre um ponto de culto, ou seja, dentro de uma casa, numa loja ou em algum lugar, e assim ele vai evangelizando, fazendo culto, e daqui a pouco as pessoas vão se ajuntando, entregando a vida para Jesus. Daqui a pouco ele abre o ponto de culto, daqui a pouco vira uma igreja, e daqui a pouco ele vai para outro canto, ele deixa alguém ali tomando conta e vai para outro canto fazer o mesmo trabalho. Esse é o trabalho evangelístico, é o dom ministerial que Deus deu, para que pecadores ouçam a palavra do Senhor, para que igrejas sejam implantadas e para que vidas sejam transformadas, Então,
Tá aí o dom ministerial do evangelista. Dom ministerial. Agora, uma das coisas mais interessantes é levar o pecador a se convencer de que é pecador. Todos são pecadores. Veja bem, Romanos capítulo 3 e versículo 23. Romanos 3, 23. Vamos aqui abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E localizamos aqui Romanos. Agora vamos localizar o capítulo 3 e o versículo de número 23. Aqui a Bíblia está difícil porque ela é nova. As folhas colam. Então, Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o evangelista tem essa responsabilidade de mostrar para todos que eles são pecadores, né? E ele precisa estar a par da palavra do Senhor para mostrar para o ser humano, né? E explicar para ele que todos são pecadores e que precisam, né, do Senhor. Então, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Por isso que o pecador precisa de Deus. Também as várias manifestações do pecado, né? Nós temos Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos aqui localizar Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são: primeiro, adultério; segundo, prostituição; terceiro, impureza; quarto, lascívia; quinta, idolatria; sexta, feitiçaria; sétima, inimizades; oitava, porfias; nona, emulações; décima, iras; 11ª, pelejas; 12ª, dissensões; 13ª, heresias. Aí vem a 14ª, que é invejas; a 15ª, que é homicídios; a 16ª, que é bebedices; 17ª, glutonarias, né? E aí vem ainda coisas que são semelhantes a essa aí, né? A qual o apóstolo Paulo vai declarar, né, que ele vai declarar, como, né, antes já tinha dito, que as pessoas que cometem tais coisas e não se arrependem, né, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então o pecador precisa saber disso. O evangelista também precisa ter em mente que ele precisa levar o pecador a se convencer, né, de que está condenado por causa de seus pecados, né? Aí nós temos o pecador condenado por causa dos seus pecados, então logo ele está separado, né, de Deus. Se ele está separado de Deus, aí nós vemos Romanos 3, 23, né, mais uma vez, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se ele está condenado e está separado da glória de Deus,
Então logo ele está pecando, né? E o pecado é como se fosse um trabalho. Todo trabalho tem seu salário. E o salário do pecado é a morte. Romanos 3 e 23. Romanos 6 e 23. Seis, 23 de Romanos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, com certeza. Mas Deus tem uma providência. Ele tem um dom que é gratuito, que é a vida eterna, né, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós também temos aqui mais uma tarefa do evangelista, que é mostrar para o pecador que ele está condenado ao tormento eterno. Isso é, ele está condenado ao inferno. Vamos pegar Lucas 16, 19 a 31. Só que nós não vamos ler todo. É um pouco extenso. Mas eu quero só te lembrar aqui quero só te lembrar de algo que 16, 19 a 31. Vamos chegar lá, viu? Paciência comigo, porque as folhas estão difíceis. E nós temos aqui a parábola do rico e do Lázaro. Você conhece bem, né? E a parábola do rico e do Lázaro, quando nós olhamos aqui num trabalho de um evangelista, ele precisa mostrar para o pecador que ele está condenado, né, ao tormento eterno, que é o inferno. Então, só para você recordar, fala sobre Lucas 16, 9 a 31, fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, né, onde Lázaro é um mendigo, né, que tem o seu corpo cheio de feridas e ele sofre muito, ele tem muita necessidade, ele tem fome, sede, ele não tem roupas adequadas para vestir, não tem um teto e ele vive à porta do rico, né, para poder ver se consegue se alimentar de algumas migalhas deixadas pelo rico. Mas ele vem e morre, e os anjos vêm e levam ele para o seio de Abraão. Passa o tempo, o rico também morre. Só que o rico é sepultado e é levado direto para o Hades, ou inferno, prisão invisível, lugar de sofrimento, onde nós estamos vendo aqui que é o lugar de tormento eterno, porque entrou lá, está na eternidade separado de Deus. E lá é só sofrimento, dor, fogo, grito, ranger de dente, clamor por socorro, por misericórdia, mas já não tem mais jeito, né? Então, por isso que o próprio Deus dá esse dom ministerial para que a gente possa exercer a função do evangelista, para levar o pecador, né, a conhecer, né, o pecado e as consequências do pecado, e para que ele possa
saber o que é pecado, né, e o que condena ele, e mostrar para ele que ele é separado no pecado, ele está separado de Deus, né, que o salário do pecado que o separa de Deus é a morte, e que ele está condenado ao tormento eterno, que é o inferno, para que ele possa assim tomar uma atitude na sua vida de entregar a sua vida para Jesus, para sair dessa condição de condenado e estar salvo na presença de Deus. Então, a primeira parte é isso. Que Deus te abençoe.